Eu tenho uma pergunta para você. Como é que você organiza as contas a pagar do seu negócio? Você sabe quando as contas vencem? Quando chega no dia do vencimento, você sabe aonde as contas estão para pagar? Depois que você já pagou as contas, se por algum motivo você precisa levantar uma dessas contas para saber alguma coisa ou para algum processo, alguma questão que você precisa resolver, você sabe aonde elas estão? Pois é. Eu sou a Camila e esse é mais um vídeo da série Fazendo Certo, onde eu trago para você várias dicas de como cuidar melhor do seu negócio. Então vamos lá. Organização de contas. Isso é uma coisa muito importante e que vários pequenos empresários, pequenos empreendedores acabam deixando meio de lado, acabam esquecendo. Você tem isso tudo organizado? Se você precisar agora levantar a sua conta de luz de outubro, por algum motivo, você sabe onde ela está? Ou então, se eu te perguntar agora, qual é a próxima conta que vence? Ou quais são as contas que vencem na semana que vem? Você sabe onde elas estão? Elas estão organizadas? Você tem como me responder os valores? Por exemplo, se você tem 2 ou 3 contas vencendo na semana que vem, você sabe me dizer de uma forma rápida quanto que é cada uma dessas contas? Quanto você tem para pagar na semana? Então, a gente precisa saber de tudo isso. Isso parece uma coisa pequena, parece uma coisa simples, então muita gente acaba deixando de lado. Ainda mais quando a gente está iniciando, começando a empreender, se você não tem uma empresa formalizada, se você trabalha na sua casa, se você está montando um pequeno negócio onde você produz alguma coisa para vender, ou se você presta um serviço. Provavelmente você não tem isso de uma maneira organizada e é um caos total na hora que você precisa levantar uma conta por algum motivo, ou até quando chega no dia do vencimento, uma hora está na gaveta, uma hora está no armário, você não sabe onde está, você não sabe de que forma isso está organizado, ou se você precisar saber quanto foi que você gastou de água no mês passado, você não sabe dizer porque você não tem isso, você nem sabe onde está a conta e nem você tem uma planilha organizada para você saber certinho quanto você pagou cada coisa. Não pode ser assim, gente. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e eu vou te dar 4 itens básicos, 4 passos básicos que você precisa seguir se você quer organizar a vida financeira do seu pequeno negócio. Se você quer ter esse controle de contas de uma forma organizada e de uma forma que faça sentido para você e para o seu negócio, que fique fácil de você fazer um levantamento, de você resgatar algum documento, ou qualquer coisa nesse sentido que você precise, se você precisa saber quanto você gastou com alguma coisa, ou se por algum motivo alguém está te questionando que você não fez o pagamento, vamos supor que a concessionária de água está dizendo que não recebeu o pagamento da conta do mês passado. Isso acontece, gente, acontece. Isso acontece não só nas nossas contas pessoais, como acontece também nas nossas contas da empresa. É perfeitamente possível. E aí, se você não sabe aonde está essa conta, se você não sabe aonde está esse comprovante, se você pagou em dinheiro, se você pagou ali através da sua conta bancária, você consegue levantar de novo esse comprovante. Mas e se você pagou em dinheiro? No caixa ou na lotérica? E aí, se você não tem um comprovante, como é que você prova que você pagou? É até perigoso você ter que pagar de novo e com multa ainda, não é? Então, básico, gente. 4 passos para você organizar essa questão financeira do seu pequeno negócio. Se isso já é importante quando a gente está falando de contas pessoais, imagina então na hora que você está falando do seu pequeno negócio. Como é que você vai tomar qualquer decisão, como é que você vai tomar qualquer atitude se você tem que ficar se preocupando aonde está a conta, onde está o documento, onde foi que você anotou, onde você guardou? Tem passos básicos que a gente pode seguir e que ajudam a gente nessa organização. Então vamos lá? A primeira coisa que eu vou sugerir para você, faz isso, que você vai facilitar demais a sua vida. Você vai montar um índice de todas as suas contas que você tem para pagar no mês. Todas as contas ali referentes ao seu negócio.
Então, se você tem um espaço físico, por exemplo, que você aluga, você tem uma lojinha, ou se você é uma cabeleireira e você aluga ali um espaço, uma cadeira, aquilo é um custo fixo que você tem todo mês. Enfim, você vai considerar todas as contas que você paga. Se você tem um fornecedor que te entrega um lote de produtos todo dia do mês, você vai colocar tudo ali. No dia 1 eu tenho que pagar isso, no dia 2 tem que pagar isso, no dia 3 tem que pagar aquilo. Isso é uma coisa muito simples, mas que facilita demais, resolve demais a sua vida na hora de você se organizar. Então eu deixei até separado aqui um exemplo. Gente, é uma coisa muito simples mesmo. Isso aqui é só um índice mesmo, olha. O dia 1 tem tal conta vencendo, dia 2 tem tal conta vencendo. Esse aqui é um meu, que eu fiz para mim. Mas é uma coisa simples, tão simples quanto um pedacinho de papel, aonde você vai anotar, você vai montar uma tabelinha ali, você vai colocar dia 1, vence essa e essa conta. Pode ser que tenha mais de uma conta no mesmo dia, tá? Você vai fazer isso, as contas da sua empresa, tá? Não vai misturar a conta da empresa com a conta pessoal. Nós estamos falando aqui das contas que são relativas ao seu pequeno negócio. Se você quiser usar isso que eu vou te ensinar aqui para depois você organizar a parte pessoal também, legal, você pode fazer isso, tá? Mas aqui a gente está focado no seu negócio, na gente organizar as contas do seu negócio. Então você vai colocar, dia 1º vence isso, dia 2 vence aquilo, dia 3, por exemplo, não vence nada. Mas ele vai estar ali, você vai montar uma planilha do dia 1º até o dia 31. Ou você vai fazer num caderno, num Word, onde for mais fácil para você. Você vai colocar lá, dia 1, e do lado você vai colocar tal coisa. Aqui ainda, nesse documento, a gente não coloca valor, a gente não está preocupado em detalhes, nada. Você só vai dizer, isso aqui é um lembrete para você saber tudo que você tem que pagar. Gente, não acontece de chegar no dia do vencimento e a conta não apareceu? Ainda mais agora com essa questão eletrônica, dos recebimentos eletrônicos, a gente não recebe mais muita coisa em papel, a gente não recebe a conta em papel. Então, às vezes o e-mail não chega, certo? Se você tem aquela conta digital que você recebe, conta de qualquer coisa, água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, qualquer coisa, qualquer conta que você for receber, a conta de um fornecedor, o boleto que ele te manda por e-mail, às vezes acontece de não chegar. Isso pode acontecer. E aí, se você não tem um controle, como é que você vai lembrar, você vai confiar na sua cabeça, que está preocupada com milhares de outras coisas, com milhares de outras atividades no dia a dia, você vai confiar mesmo na sua cabeça de lembrar tudo o que você tem que pagar naquele dia ou naquele outro dia. Como eu falei, às vezes acumula, gente, dependendo do tipo de negócio que você faz, às vezes acumula. No dia 5 você tem um monte de conta para pagar, no dia 10 você tem um monte de conta para pagar, e não sei, você pode ter dias específicos dependendo do seu tipo de negócio. Você vai mesmo confiar na sua cabeça? Não dá. A probabilidade de você acabar esquecendo alguma coisa é grande. E o pior, aí você não paga aquela conta porque realmente a conta não chegou para você. Agora vai dizer lá para a concessionária, não, eu não paguei porque a conta não chegou. Gente, ninguém está preocupado com isso. A responsabilidade de ter a conta na mão na hora de pagar é sua. Não é da concessionária, não é do seu fornecedor, não é de ninguém. Se a conta não chegou e você não foi atrás de uma segunda via ou de algum outro meio pelo qual você pudesse fazer esse pagamento, é você que vai ter que pagar multa, juros e etc. Às vezes até sofrer com alguma proibição, com alguma penalidade, com alguma coisa maior, dependendo. Às vezes um fornecedor seu vai te proibir de fazer uma nova compra porque você não pagou um boleto. E se isso não está de uma forma organizada, se você não tem um índice para te dizer ali que dia vence o quê, quando você tem que se preocupar em pagar aquela conta, gente, acaba passando batido, é muita coisa que a gente tem que se preocupar. É como eu sempre falo, a gente tem que facilitar a nossa vida tanto quanto for possível. Então, tenha um índice de todas as suas contas ali, dia a dia, porque assim você não precisa ficar se preocupando em lembrar, ai, mas essa conta não chegou, ai meu Deus, nossa, 3 dias depois, né, você vai lembrar, nossa, mas não veio a conta de luz. Já era, né, você já está pagando juros em cima daquilo. Se você tem esse índice, que é uma coisa simples,
todo dia de manhã, ou se você se organiza para pagar todas as contas da semana, por exemplo, na segunda-feira, você vai olhar, vai ver ali o que é que você tem que programar de conta, vai ver se todas as contas estão ali que vencem naquela semana ou que vencem naquele dia, e aí dá tempo de você, ou no dia seguinte, né? O ideal é sempre você dar uma olhadinha nisso aqui um pouco antes, não deixar para o mesmo dia. E aí você consegue, por exemplo, pedir uma segunda via. Você consegue ver antes do vencimento ou, na pior das hipóteses, no dia do vencimento, que aquela conta não chegou. Aí você vai correr atrás de uma segunda via e aí sim você até pode dizer, gente, mas a conta vence hoje, olha, eu preciso da conta hoje, senão não vai dar tempo de eu pagar. E aí eu não vou pagar juros. Aí você tem uma margem de conversa, né? Você tem uma margem de negociação. Agora, se você simplesmente deixou passar, aí como é que você vai resolver? Vai pagar juros, vai pagar multa e é uma coisa totalmente desnecessária, tá bom? Então, o primeiro item, uma listinha, uma coisinha básica, anotando ali todas as contas, a cada dia, tudo que vence, para você bater o olho naquilo e já saber o que você tem para pagar naquele dia ou naquela semana ou nos próximos dias, da forma como você se organizar aí, tá bom? O segundo item, aí a gente já vai entrar um pouquinho mais no detalhe. O segundo item é você ter uma planilhinha de controle dessas contas. Aí você vai já entrar mais no detalhe. É diferente disso aqui que eu mostrei para você até agora, que é só um índice. Nessa planilha você vai colocar lá a data da conta, o nome do fornecedor, o item que você comprou, ou se é água, luz, telefone. Você vai colocar a quantidade, você vai colocar o valor. E aí você vai ter isso tudo detalhado, por exemplo, para quando você precisa levantar os seus custos, você precisa ver quanto que eu gastei a conta de luz no mês passado. Olha, esse mês estou achando que veio alto, por exemplo. Aí você tem ali fácil na sua planilha, você vai lá e olha quanto foi no mês passado. Olha, realmente a conta dobrou de valor, o que é que aconteceu? E aí você consegue ir atrás para solucionar problemas. Mas não só isso, para você ter um controle ali mesmo, né? Mês a mês, o que você efetivamente gasta relativo à produção do seu produto ou à prestação do seu serviço. Você tem que ter esse controle. E aí, mesmo que você não tenha uma planilha complexa, não sei mexer no Excel, não sei montar essa planilha, não precisa ser uma coisa difícil, gente, uma coisa complexa. Você pode pegar até um pedaço de papel mesmo. Se você às vezes não sabe mexer numa planilha, ou se você está começando, ainda é pouca coisa, pega um caderno, ou pega um Word, ou eu te aconselho que você aprenda a mexer no Excel, ou existem também algumas planilhinhas, alguns programinhas que fazem esse tipo de controle, não sei se você tem algum programinha para isso, mas o importante é o fundamento, o importante é que de alguma forma você precisa ter esse controle das suas contas. Para ficar fácil, em qualquer situação que você precisar levantar isso, que você precisar levantar esses custos, saber quanto você gastou, comparar um mês com o outro, ver como que foi o seu resultado daquele mês, mais para frente você vai precisar montar uma avaliação de resultados para você saber como é que está sendo o desempenho da empresa. Você precisa disso. Se você não tem esse controle, não tem como você saber. E isso te facilita demais também. Então, uma planilha onde você vai lançar a data, o nome do fornecedor, o item que é, a quantidade de itens, se é que isso se aplica, e o valor daquela conta. Um controlezinho simples, gente, não precisa ser nada complexo, mas isso é muito importante. Para várias coisas que você vai precisar fazer relativas ao seu negócio, por exemplo, a formação do seu preço, eu tenho vários vídeos onde eu falo sobre isso também mais detalhadamente, você pode dar uma olhada aí no meu canal que você vai encontrar, te recomendo que você assista. Quando você vai formar o seu preço, por exemplo, você vai precisar de uma planilha base como essa, você precisa saber quanto você gasta para que você possa saber se o seu preço está legal, se não está, para você poder fazer uma avaliação ou para você definir um preço de um produto ou de um serviço que você está querendo começar a fazer. Se você não tem nem ideia, não tem nem da onde sair, da onde partir, como é que você consegue definir um preço? Fica difícil, né? Fica complicado. Então, gente, isso é primordial você ter. Até aqui a gente falou de 2 itens. Primeiro item é um índice de todas as contas que vencem no mês. Isso facilita a sua vida. Uma planilha onde você controla os gastos ali, tudo que você está gastando relativo ao seu negócio. Tá legal? Terceiro item.
você precisa de uma pastinha com todas as suas contas a vencer, organizadas por data. Essa pastinha pode ser uma pasta física, se você tem as contas em papel, ou se você trabalha melhor com o papel, mesmo que você não receba algumas contas em papel, você imprime essas contas e deixa ali organizada nessa pasta. Ou então pode ser uma pastinha digital, se você recebe as contas por e-mail, por exemplo, de alguma forma digital, ou no seu celular ou no seu computador, você pode organizar uma pastinha e deixar por data de vencimento tudo ali organizado. Por quê? Porque na hora que você for olhar o seu índice, você vai saber, hoje é dia 10, então eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a água e eu tenho que pagar a luz. O que adianta você saber disso se você não faz a menor ideia de onde você colocou os boletos ou os códigos de barra que seja para você pagar? Você vai ficar doido. Você sabe que você tem que pagar aquilo, mas você não sabe onde está, porque um você botou na gaveta, o outro você pôs no armário, o outro você largou não sei aonde, o outro está na mesa do escritório. E aí você não tem organização nenhuma, você tem que ficar caçando aonde, recolhendo aonde estão os boletos, aonde estão as contas, porque você precisa pelo menos daquele código de barra para você fazer o pagamento, se é que você faz o pagamento via internet, ou se você vai fazer o pagamento em dinheiro lá no banco, no caixa eletrônico, na lotérica, você precisa do papel mesmo para poder passar no caixa lá e fazer o pagamento efetivamente. Não adianta nada você ter um índice super organizado se você não tem a conta na hora de pagar, ou o código de barra da conta, certo? Então, fisicamente ou digitalmente, você precisa ter isso organizado. Gente, é muito fácil. Recebeu, tem um fluxo para isso também, né? A gente falou de 3 itens até agora. A gente falou do índice, a gente falou da planilha e até aqui nós estamos na pastinha quando a conta ainda vai vencer. Gente, isso é muito importante. Tem um fluxo. Você recebeu a conta. Aí, o índice você não precisa mexer, você só vai mexer quando tiver alguma atualização, entrou alguma conta diferente ou você deixou de pagar alguma conta, porque ele é uma coisa que acontece todo mês. Agora, você recebeu a conta, você vai lá e vai lançar na sua planilha, é a primeira coisa que você vai fazer. E é legal você até já deixar uma marcaçãozinha na conta, dá um ok, faz uma pintinha, um tracinho, um risquinho, assim, um visto, qualquer coisa para você saber que aquela conta, legal, você já lançou na planilha. É um controle físico seu, até vai chegar no dia do vencimento, você vai olhar para a conta e vai falar, legal, lancei. Se não tem aquele seu vistinho, você vai falar, ih, caramba, esqueci de lançar na planilha. Aí você volta lá e lança na planilha, tá? Mas o fluxo correto é esse, você recebeu a conta, você lançou na planilha e aí qual é o próximo passo? Você vai fazer a organização disso, você vai arquivar essa conta no lugar correto. Então, se você tem uma pastinha física, como eu tenho aqui, deixei aqui separada para vocês, gente, uma pastinha básica que você compra em qualquer papelaria. É uma pastinha que tem todos os dias, né? Uma pasta sanfonada, com todos os dias, de 1 a 31. É claro que nem todos os meses tem até dia 31, mas isso não tem problema. Você vai colocar a conta no dia do vencimento. Às vezes muda, né? De um mês para o outro. Um dia vence dia 8, um mês vence dia 8, no outro mês vence no dia 10. O importante é que você vai ter aquela conta ali arquivada na data correta. Então você recebeu a conta, deixa eu pegar uma qualquer aqui. Você recebeu a conta, você lançou na sua planilha e aí você vai olhar qual que é a data do vencimento dessa conta, dia 13. Então você vai lançar, você vai jogar lá no buraquinho do dia 13 e quando chegar no dia 13 ou na semana do dia 13 que você for se organizar para pagar essa conta, você vai olhar lá no seu índice, vai olhar as contas que você tem para pagar. Por exemplo, vou pagar as contas do dia 11 até o dia 15. Legal! Você vai lá, abre a sua pastinha e elas estão todas organizadinhas. Você vai pegar em cada espacinho aqui, do dia 11 até o dia 15, todas as contas que você tem para pagar. E aí fica muito fácil. Na hora que você for no seu banco, na hora que você for entrar no seu banco pela internet, pelo computador, pelo celular, você já está com todas essas contas na mão de uma maneira fácil, prática, rápida, com todos os códigos de barra para você poder fazer esse pagamento. A mesma coisa se você não tem essas contas impressas, ou se você não gosta de lidar com papel, se você se dá melhor com o digital, você vai fazer da mesma forma, você vai abrir uma pastinha, janeiro, e vai colocar lá, recebeu a conta por e-mail? Joga lá, recebeu a conta no celular? Joga lá. Não interessa se você vai fazer isso no celular, no computador, mas você tem que ter de alguma forma isso organizado,
para facilitar a sua vida, para você não deixar passar e para você ficar prático para você não perder tempo procurando aonde você colocou. Se você não tem um lugar correto, um lugar fixo para você guardar aquilo, você pode guardar em qualquer lugar, não é? E aí, se você guarda em qualquer lugar, na hora de pagar você tem que ficar adivinhando aonde você guardou. Ou então, se você trabalha em casa e você tem criança, por exemplo, às vezes a criança, se você deixa em qualquer lugar, a criança pega, vai brincar, coloca em outro lugar, ou alguém pega e guarda em outro lugar e você não está sabendo. Agora, se você tem uma pastinha, um lugar correto, gente, fica fácil. No seu celular é a mesma coisa, no seu computador é a mesma coisa. Você já sabe, se você vai pagar ali as contas daquele dia, você já abre aquela sua pastinha, você pode renomear, né, o título da conta, você coloca o dia do vencimento, ou você coloca uma numeração da melhor forma que for para você, mas de uma maneira que fique fácil de você já identificar qual é a conta daquela data. Eu sugiro que você coloque o dia do vencimento. Por exemplo, se vence no dia 5, você começa a conta lá com 05, você pode botar tracinho 02, se é, por exemplo, dia 5 de fevereiro. Tá bom? Então, muito importante, gente, organização. Isso é tudo, salva a nossa vida, diminui o nosso trabalho mental. Hoje é muita informação, é muita coisa que a gente tem que se preocupar. Então, quanto mais a gente facilitar a nossa vida, melhor. Isso diminui drasticamente a possibilidade da gente esquecer alguma coisa, da gente deixar passar e aí a gente acabar às vezes tendo que pagar uns juros ou ter alguma penalização por causa de uma coisa boba que, se a gente tivesse organizado melhor, não precisava ter acontecido, tá bom? Então a gente já falou de 3 itens até aqui. O primeiro item é o índice, o segundo é a planilha, o terceiro é a gente ter uma pastinha com tudo isso guardado. E qual que é o quarto item? É depois que a gente pagou as contas. Porque depois que a gente pagou, a gente também tem que ter isso organizado. Eu conheço algumas pessoas que depois que pagaram a conta, jogam fora ali na hora. Gente, para o seu negócio não funciona fazer isso. Você precisa guardar algumas coisas, pelo menos por um determinado tempo. Pode acontecer aquilo que eu falei, alguém pode dizer, algum fornecedor, pode ter algum problema no sistema de compensação, ou se às vezes você paga alguma coisa via boleto, ou por depósito mesmo, se você fez um depósito na conta do seu fornecedor. Se você não guarda aquilo, o seu fornecedor pode dizer que você não fez, e aí se você fez através da sua conta, você tem como levantar esse comprovante. Mas e se você fez um depósito em dinheiro e você não tem aquele comprovante para dizer o caixa eletrônico, né, o lugar onde você depositou, o horário, o dia, tudo certinho? É muito complicado, você pode ter problemas por causa disso. Então vamos lá? Aí vem uma outra pastinha. O item 4 é uma pasta para você organizar as suas contas que já venceram e que você já pagou. Ou seja, é um arquivo, é aquilo que já está ok, mas que você precisa ter de uma forma organizada caso você precise disso. Então, eu vou te mostrar aqui uma pastinha que eu tenho também, aonde eu coloco uma pasta normal também, uma pasta dessas de catálogo, né? Que a gente compra também em qualquer papelaria, olha, com os plásticos. Aonde você vai colocando ali, por exemplo, né, o IPTU, você coloca um condomínio, alguma coisa que você pague, as contas de água, as contas de luz, conta de telefone e assim por diante. Você vai organizando da melhor forma que for para você. E aí uma dica que eu te dou, como é que você pode fazer isso? Você pode guardar as contas por 6 meses, por exemplo, as contas comuns, as contas normais, por 6 meses costuma ser suficiente. Dificilmente alguém vai te questionar ou você vai precisar levantar uma conta física depois de 6 meses que aquele vencimento já passou, né, que você já pagou. Então você pode fazer da seguinte forma: você guarda a conta de agora. É claro, se você ainda não faz isso, agora você vai começar. Então, só daqui 6 meses você vai ter 6 contas guardadas, né, de cada item. Então, quando chegar no 7º mês, o que é que você vai fazer? Você vai guardar a última conta sempre na frente, né? Você vai colocando na sequência. Você guarda a última conta na frente, pega a conta mais antiga lá do fundo, rasga e joga fora. Porque senão daqui 2 anos, 5 anos, você vai ter uma pasta, você não vai vencer ter pasta dessa, né? Você vai ter 500 pastas lá guardadas, porque o papel faz volume.
A mesma coisa se a gente estiver falando digitalmente, tá? Daí é um pouco mais fácil, você até pode guardar por mais tempo. Você monta pastinhas também, para conta de água, para conta de luz, ou por nome do seu fornecedor, como for melhor para você. Você monta pastinhas, pagou, joga o comprovante lá dentro. Porque se você precisar daquilo por algum motivo, fica muito fácil de você achar. Agora tem um parênteses nessa questão das contas aí. Eu falei para você guardar as contas por 6 meses. Mas isso se aplica às contas normais, tá? Eu vou te dar uma dica sobre as contas referentes ao governo, prefeitura, governo federal, qualquer tipo de conta que seja relativo a alguma questão do governo, como por exemplo, um IPTU, uma guia da Previdência Social, né, um GPS, ou uma guia de pagamento de imposto, ou qualquer outra coisa dessa natureza que envolva o governo, qualquer um deles, seja o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, aí sim eu te recomendo que você guarde isso por pelo menos. Tá preparado? Então escuta essa. Contas que são relativas a qualquer governo, municipal, estadual, federal, eu te recomendo que você guarde por 20 anos. E por que isso? O governo ele tem um prazo sempre muito maior para te questionar sobre qualquer coisa, sobre qualquer falta de pagamento ou sobre alguma coisa que ele considere uma inconsistência ou considere uma fraude ou considere um problema por qualquer motivo. Ele tem um prazo muito maior do que uma empresa, por exemplo. Uma empresa pode te questionar provavelmente aí por uns 6 meses, um ano talvez, dependendo do tipo de conta, mas já é muito mais difícil. Agora o governo ele pode te pedir um comprovante de 10 anos atrás. Ele pode aparecer lá uma inconsistência relativa à sua empresa, por exemplo, de uma falta de pagamento, de uma guia de imposto de 10 anos atrás. E aquilo ali aparece para você, fica como uma pendência no seu CNPJ ou até no seu CPF, dependendo do que, se você é um MEI, por exemplo, fica vinculado ao seu CPF. E aí ele pode te questionar sobre aquele comprovante, te pedir para apresentar aquilo. E aí, se você não tem aquilo guardado? Fica muito mais difícil de você provar. Aí, de novo, se você fez um pagamento via rede bancária dentro da sua conta, por exemplo, se você usou a internet, se você usou o seu celular ou o seu computador para fazer, você consegue levantar esse comprovante de novo. Você pode pedir isso para o banco e o banco é obrigado a guardar isso durante muito tempo. Mas se você fez um pagamento em dinheiro, direto na boca do caixa, e aí? E você não tem aquele comprovante? Principalmente relativo a imposto, a INSS, IPTU. Eu já vi muitas coisas acontecerem nesses 3 casos e outros impostos, outras taxas relativas à prefeitura, governo estadual, governo federal. Gente, isso é muito sério, tá? Então é uma dica que eu dou para você. Guarda essas contas, é legal você ter até uma outra pastinha, porque você vai precisar provavelmente de uma pasta maior. E aí você deixa só para essas coisas relativas a imposto, a taxas que você precise pagar por algum motivo, INSS, tá bom? Então, essas contas específicas você guarda durante 20 anos. As outras você pode fazer dessa forma que eu falei. Guarda, 6 meses é suficiente, você guarda a última, a mais recente, pega a mais antiga, rasga e joga no lixo. Assim, você também não tem que parar para fazer uma limpeza a cada ano ou a cada 2 anos. Imagina se você vai acumulando isso de forma desorganizada. Aí vai ficando aquela papelada, aquele mundaréu de coisa. Chega daqui 1 ano, daqui 2 anos, você tá com uma bagunça e aí você tem que parar e gastar um tempão, perder um tempão para poder arrumar isso, jogar fora, ver o que é velho, o que não presta, para jogar fora, para guardar o que é novo. Não precisa disso. Se você fizer isso mês a mês, como eu tô te ensinando, o tempo todo, toda hora organizando, fica muito prático, fica muito fácil para você, tá bom? Então, recapitulando, a gente falou de 4 itens aqui. A gente falou sobre um índice das contas. Um índice das contas. Dia do vencimento de cada conta, para ficar fácil para você. Depois a gente falou de uma planilha onde você vai organizar os valores, quem é o fornecedor, a quantidade, se for o caso, relativas a essas contas. Depois você vai ter uma pastinha onde você guarda todas as contas a vencer de forma organizada, dia por dia, para ficar fácil na hora de você
fazer a operacionalização do pagamento mesmo, né? Na hora que você for pagar as contas. E depois uma pastinha aonde você vai deixar organizadas essas contas pagas. Imagina só, se você precisa fazer um levantamento de uma guia de imposto de 5 anos atrás, igual eu acabei de dar o exemplo. E aí, se você tem aqui numa pasta, você faz isso de uma forma rápida, vai lá, dá entrada, dá baixa, porque apareceu, por exemplo, uma pendência para você no sistema da Receita Federal. Com o comprovante, você vai lá, abre um processo, entra com o comprovante e logo eles vão dar baixa no sistema. Se você não tem esse comprovante, se não está de forma organizada, e aí? Vai ficar aquela pendência aparecendo lá para você e vai ser muito mais complicado para você resolver, tá bom? Então eu espero que essas dicas tenham sido legais para você, espero que você tenha gostado. Então curte aqui embaixo o vídeo, compartilha com outras pessoas que você acha que também pode ser interessante saberem disso. Me faz perguntas, deixa nos comentários aqui embaixo se você não entendeu alguma coisa, ou se você quer que eu aprofunde algum assunto, ou até se você quer saber sobre um assunto que não tem nada a ver com esse que a gente conversou hoje, coloca aqui para mim nos comentários, porque aí eu sempre vou respondendo você através dos vídeos, vou sempre te ajudando a cuidar melhor do seu negócio, tá bom? Curte a minha página no Face, me segue no Insta, assina meu canal do YouTube, clica no sininho para você receber as notificações e segue me acompanhando porque sempre tem novidade aqui para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.